começando aqui mais um Wealth Planning Talks. Eu sou Renato Folino, responsável pela área de Wealth Planning da XP Private. E quem está comigo aqui hoje, Gabriel Campoy e o Pedro Olmo, da nossa equipe de Wealth Planning, que vão me ajudar aqui a conduzir essa conversa com o nosso convidado de hoje. Hoje a gente está recebendo aqui o Ryan Coyle, um advogado americano, advogado do escritório McDermott, Will & Emery, e um grande especialista em questões tributárias nos Estados Unidos. Acho que a ideia hoje aqui é a gente bater um papo com o Ryan sobre essas mudanças que ocorreram recentemente na legislação tributária americana e que influenciam diretamente a vida, principalmente das pessoas físicas. Mudanças talvez tímidas, né, perto do que poderia ter acontecido, mas ainda assim importantes, e a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos. Fiquem à vontade para mandar perguntas pelo nosso chat, e a gente vai conversando com o Ryan aqui, depois de uma explanação que ele vai fazer em relação ao tema, tá bom? Ryan, obrigado de novo por estar aqui com a gente, é sempre um prazer te receber aqui, um grande parceiro nosso que a gente tem aqui nas nossas discussões, eu tenho certeza que o pessoal aqui, nossa audiência, vai aproveitar bastante isso, tá? Fique à vontade, e de novo, obrigado pela parceria. Oi, todo muito obrigado pela apresentação, Renato, e muito obrigado a todos por participarem aqui dessa palestra para esse bate-papo sobre a reforma tributária nos Estados Unidos. Eu sei que vocês no lado do Brasil também estão esperando a sua própria reforma tributária com respeito aos dividendos e com respeito à tributação de pessoas físicas que detêm participações em companhias no exterior. E nós, aqui do nosso lado, nos Estados Unidos, estamos esperando essa lei para ser finalizada, para saber a estrutura adequada para os nossos clientes e para vocês. Mas também aqui, como o Renato falou, que talvez já ouviram falar um pouquinho na prensa, que tem outra onda de reforma tributária nos Estados Unidos. Não sabemos ainda exatamente o que vai ser adotada. Então, o propósito dessa palestra é para dar uma ideia das possibilidades, das possíveis reformas tributárias nos Estados Unidos. E começo com as reformas principais, que parecem mais possíveis, mas também vou incluir certas propostas que imagino que vão ser reintroduzidas na política no Congresso norte-americano. Aqui. Bom, a agenda para hoje, como eu falei, as propostas tributárias é a coisa mais importante para tratar. Tem outra coisa que eu queria mencionar, se tivermos tempo, sobre o novo registro de proprietários beneficiários, Register of Beneficial Owners, em inglês se chama, que é uma coisa bastante nova para os Estados Unidos, já existe em várias jurisdições. Aqui não entrou em vigor ainda, mas é sempre importante saber qual informação vai ser declarada para o governo norte-americano, que, como sabemos, a autoridade tributária brasileira sempre pode pedir essa informação. Então, é muito importante saber sobre isso. E, finalmente, incluo um exemplo de certo planejamento que estamos fazendo antes do final do ano e, de fato, que continua tendo tempo para fazer. O exemplo que eu vou dar, acho que é interessante, já sobram, não sei, 15 ou 16 dias no ano, mas é a separação de ganho que pode ser feita até o final do ano. Então, vamos acabar com isso. Um pouquinho sobre a história das propostas, não muito, mas quando o presidente Biden foi eleito, a ideia foi que ele trabalhasse com o Congresso norte-americano para fazer vários projetos da lei, vários projetos em vários sentidos, que deveriam ser pagos de uma forma ou outra. Então, pode ver aqui o número é 1,75 trilhões de dólares, então precisamos fazer impostos para poder esses projetos serem importantes.
Talvez onde estamos agora, o 16 de novembro deste ano, o House of Representatives, a Câmara, aprovou o que se chama o Build Back Better Act, o BBB Act, o BBB Act. Mas eliminou muitas das propostas que já vimos em setembro, que nos deu bastante medo. Mas eu não estou aqui para falar que essa versão da Câmara vai ser aprovada. Já vimos fim de semana passada, que no Senado, na outra casa do Congresso norte-americano, está pensando em várias mudanças. Vamos ver o que vai acontecer, mas para agora, pelo momento, temos o que a Câmara nos deu em novembro. Eu começo aqui com talvez uma das partes mais importantes, que é o surtax, o sobretaxa, ou seja, uma alíquota que aplica acima das alíquotas de imposto de renda que já aplicam. Então, a ideia para pagar esses vários projetos da lei, para impor um surtax de 5% na renda bruta acima de 10 milhões, ou 5 milhões para contribuintes solteiros, e mais, além dos 5%, 3% para renda bruta acima de 25 milhões. Então, essas surtaxes explicam mais ou menos o motivo de muitas pessoas estarem pensando em acelerar ganho para este ano 21, porque o surtax, como pode ver aqui embaixo, a proposta é que entra em vigor no 1º de janeiro do 22. Então, se é possível acelerar ou realizar esses ganhos neste ano, pode haver poupanças importantes, graças a não aplicabilidade do surtax neste ano. Ryan, se permite fazer só uma dúvida / comentário, só para a gente ter certeza que o pessoal que está acompanhando também pegou, porque quando a gente fala aqui renda, para a gente não se perder na tradução, essa renda, mas também incluiria ganho, ou seja, se você vender um bem, ele também teria o surtax, né? Não é só uma renda, um salário ou nada disso, ou seja, um ganho também estaria aqui dentro do surtax, né? Exato, ganho ou renda, sim, exatamente. Tá bom, perfeito. Eu falaria de income. Income, é isso. Perfeito. Outra dúvida aqui, Ryan, só para aproveitar o tema do Pedro, quando a gente fala que tem um surtax para trusts, para os valores distribuídos, né? Ou para os rendimentos auferidos dentro do trust também, antes de distribuir. Essa é a segunda coisa sobre esse slide que é muito importante, porque claro que tem pessoas físicas para as quais os 10 milhões e 25 milhões são relevantes, mas inclusive para os private clients, muitas pessoas não alcançam esse nível de renda e ganho no ano calendário. Mas para os trustee estates, o trust se não sabem, é um contrato entre a pessoa que estabelece o trust e o trustee que administra os bens do trust para o benefício dos beneficiários. Este tipo de contrato vai ser sujeito ao surtax em números muito, muito menores, como pode ver aqui, de 200 mil e 500 mil dólares para esses 5% e 3%. Então, o importante, sem entrar em muitos detalhes sobre trust, que é outro tópico muito importante, mas tem dois tipos de trust transparentes e trust que não são transparentes. Então, os trusts que são aplicáveis aqui neste slide são os trusts que não são opacos, os trusts que não são transparentes. Em inglês, se falam que são non-grantor trusts. Então, o que significa um trust opaco é que o trust é um contribuinte. Quando o trust realiza ou recebe renda ou ganho, é tributável. Se o trust fosse transparente, outro tipo de trust, não é o trust, mas a pessoa que estabeleceu o trust que paga os impostos. Então, para aqui, a distinção é muito importante, porque para os trusts opacos, os trusts non-grantor, deve ser uma renda, um ganho muito pequeno e, de repente, aplicam esses novos surtax. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. No lado, não só doméstico, mas internacional também, a gente aconselhava
trusts opacos para lidar com vários impostos estaduais. Então, às vezes tem sentido usar um trust opaco para esses fins. Mas agora, com esses surtaxes, estamos vendo muito menos o uso de trusts opacos, o trust non-grantor, porque justamente por causa destes surtax. Então, isso é muito importante. E a terceira coisa aqui, considerar a alíquota total, vou falar, acho que no próximo slide, sobre esse Net Investment Income Tax, NIIT. É outro em cima do surtax, em cima da alíquota normal. É outra alíquota de 3,8%. Então, a coisa importante para trazer deste slide é que as alíquotas vão aumentar. Então, a gente precisa lidar com isso, com reestruturação ou com aceleração de ganho. Tem várias estratégias, mas só para que fique claro que para pessoas físicas e para muitos trusts, alíquotas vão aumentar no ano que vem, segundo as propostas. E aqui é o que falei, o Net Investment Income Tax. Se chama Investment Income, ou seja, renda ou ganho de investimento, porque anteriormente se referia só à renda passiva, ganho de capital, juros, royalties. Mas na nova proposta, vai expandir a definição de Net Investment Income Tax para renda ativa. Muitas pessoas, inclusive pessoas que não têm somente bens financeiros, mas imaginamos uma pessoa que tem uma companhia operacional através de um LLC transparente ou através de um Corporation S, um S Corporation nos Estados Unidos, que são entidades transparentes. Normalmente pensamos que um imposto como o NIT só aplica para renda passiva, mas aqui vai expandir para que esse 3,8% vai em cima das alíquotas normais. Então, vamos revisitar as várias estruturas que usam companhias transparentes para ver que continua fazendo sentido usar tais companhias. Historicamente, sim, porque uma entidade transparente só tem um nível de tributação, ou seja, no nível do acionista. Mas agora, o acionista que recebe da entidade transparente paga este NIT de 3,8% em cima das alíquotas já existentes. Então, é importante ver isso. O Qualified Small Business Tax é uma coisa um pouco técnica, por razões do tempo, não vou entrar muito em detalhe, mas só para falar que foi um regime muito útil para investidores de investimentos bastante pequenos, de 10 milhões ou menos, que podem, se detém o investimento de pelo menos 5 anos, ao vendê-lo, tem a possibilidade de excluir de renda de ganho até 100% do ganho. É muito poderoso essa estrutura, mas a proposta para reduzir a exclusão de renda de 100% para 50%. Para os advogados norte-americanos, nós gostamos de pensar neste assunto porque sugere ou tem consequências constitucionais, porque, como falei, o Qualified Business Tax aplica para pessoas que detêm por pelo menos 5 anos. Então, é muito difícil passar ou aprovar uma nova lei que afeta interesses já existentes antes dessa lei. Então, vamos ver o que acontece com isso, mas é interessante. O Investment Retirement Accounts, as contas de aposentadoria, são importantes, talvez menos para investidores estrangeiros. Então, não vou entrar muito detalhe sobre isso, só para falar que tem contas, os retirement accounts, contas especiais para as pessoas prepararem para a aposentadoria. E usando isso, o ganho dentro da conta não é tributada. Então, pode crescer muito bem. A ideia é para incentivar as pessoas a pouparem para depois da carreira profissional. Mas o sistema foi, de fato, dependendo da perspectiva, abusado por
certos executivos e certas pessoas que ficaram com Investment Retirement Account, IRA, se chama em inglês, IRAs, muito grandes e que não são tributados. Então, a ideia é para que sejam utilizados da maneira que foi contemplada inicialmente. Mas, se tem qualquer pergunta, pode me perguntar, mas, por enquanto, a maioria dos meus clientes estrangeiros não tem IRAs, então não vou entrar em muito detalhe. Isso também tem a ver com companhias, então, já que o foco deixa um pouco mais para pessoas físicas, não entro muito em detalhe, mas a ideia é que depois da última reforma tributária de 2018, que parece há muito tempo agora, mas só há 2 ou 3 anos, agora havia possibilidade de usar certas perdas de companhias em vários anos. Mas pode haver novos limites sobre esse tipo de uso. Então, se vocês trabalharem com clientes ou vocês pessoalmente têm companhias norte-americanas com mais perda do que ganho, é importante ficar olhando do que vai acontecer com isso. Ryan, isso às vezes acontece muito naquelas estruturas imobiliárias, né? Em que você monta uma LLC para deter um imóvel e você tem mortgage, depreciação, e elas têm muitas perdas. Isso aí poderia afetar esse tipo de estrutura? Sim, pode ser. E sim, você tem razão que muitas das estruturas com imóveis usam esse tipo de coisa para, quando venderem o imóvel, podem usar as perdas acumuladas. Eu não acredito que tais estruturas são o objetivo ou são o foco dessa nova regra, mas a gente terá que ver a lei que for aprovada. Até porque geralmente as estruturas não tem uma pessoa física logo como acionista, né? Tem uma outra empresa em alguma outra Exato. jurisdição como acionista, então talvez ela não fosse pega ali, né? Eu acredito que sim, se inclui nesse tipo de estrutura, mas vamos ver, às vezes só aplica para companhias com certo nível de renda. Entendi. Então, para clientes com simplesmente uma estrutura simples para imóveis, talvez não aplique. Os wash sales são interessantes, só para falar, o wash sale mais ou menos significa quando uma pessoa vende para uma perda um bem e depois recompra o mesmo bem ou um bem aqui pode ver substancialmente idêntico dentro de 30 dias, não pode usar a perda. É como a nova regra para evitar o abuso dessas regras. Mas o importante para a reforma tributária que vai ser expandido para, como eu falei, commodities, moeda estrangeiro e talvez mais importante o criptomoeda. Então, se você é um investidor ou representa pessoas com criptomoeda, é importante sempre levar em mente os wash sale rules, porque eu sei que os valores das criptomoedas podem variar bastante de dia em dia e sempre pensar que não é necessariamente possível usar a perda, ou pelo menos depois dessa proposta. Essa nota, deduções para impostos pagos aos estados, é super importante para pessoas físicas. Historicamente, antes da reforma tributária de 2018, foi possível deduzir 100% dos impostos de renda e imposto imobiliário, IPTU, pagos aos estados na declaração de imposto de renda federal. Mas depois da última reforma tributária, a dedução foi reduzida para só $10.000. E entre os vários motivos que muitas pessoas físicas estão mudando de estados de alta tributação, como Nova York e Califórnia, para estados que têm alíquotas menores ou que não existem no nível estadual, por exemplo, na Flórida ou Texas. A ideia dessa proposta é para permitir que se deduza até $72.500 mil cada ano dos impostos pagos aos estados. Então, a ideia é para
que a classe média, mais ou menos, pode deduzir todos os pagos estaduais na declaração de imposto de renda, mas $72.000 para muitos dos nossos clientes não é muito, então continua sendo bastante difícil para fins da imposto de renda. Então vamos ver o que acontece com isso, é super político, esse número. Esse é também um tópico um pouco político, mas acho que talvez não seja tão importante para vocês, mas a ideia para quando o governo dá para as companhias novos alíquotas menores, a ideia é que reinvestem nas companhias para gerar empregos e tudo isso. Mas tem certas companhias que, em vez de fazer isso, ou além de fazer isso, também participaram nesses stock buybacks, ou seja, quando a companhia recompra as ações das acionistas existentes, e tem várias razões econômicas que as pessoas gostam e não gostam disso, mas pelo menos nessa proposta, a ideia para fazer um imposto sobre essas recompras de ações para desincentivar que aconteça. Vamos ver o que acontece. Isso não vou falar em detalhe, mas só para dizer que a mesma coisa sobre a perda. Sempre, se você trabalha com uma estrutura com muitos juros, tem certas propostas para minimizar a possibilidade de poder usar os juros contra a renda ou contra o ganho de uma companhia norte-americana. Mas ainda faltam muitos detalhes, então, por enquanto, não passo com isso, mas eu menciono a ideia só para que vocês ficarem atentos à nova lei, se é relevante para vocês. Guilty, eu poderia fazer uma palestra inteira sobre Guilty, mas a ideia de Guilty, eu falei no início da apresentação de que eu entendo, não sei, mas eu entendo que no lado brasileiro estão pensando em tributar pessoas físicas que têm companhias no exterior. O Guilty é uma maneira do governo norte-americano fazê-lo para acionistas norte-americanos que têm participações no exterior. E isso é relevante para o que parecem clientes estrangeiros ou não norte-americanos, porque muitos deles ficam residentes fiscais e ficam pessoas domésticas. Então, as regras de Guilty aplicam para pessoas domésticas. Então, se está trabalhando com clientes, você mesmo uma pessoa que está pensando em migrar para os Estados Unidos e ficar um residente fiscal dos Estados Unidos, é super importante pensar em quais serão os impactos fiscais de manter a estrutura no exterior depois de ficar um residente fiscal dos Estados Unidos. E Guilty é uma das maneiras do governo norte-americano tributar as companhias estrangeiras retidas por pessoas domésticas. E a ideia é para que fique um pouco mais caro. O sistema vai aumentar um pouquinho o imposto sobre Guilty. Os foreign tax credits, os créditos fiscais, são uma coisa interessante no lado brasileiro, porque o Brasil é uma jurisdição especial com respeito ao tax credits, os créditos, especialmente com respeito ao ganho de capital. Mas, geralmente, os Estados Unidos e a maioria dos países do mundo deixam o uso de um crédito fiscal, um tax credit, com respeito ao impostos pagos num país estrangeiro, com respeito à renda com fontes estrangeiras, não com fontes domésticas. Então, a ideia, por enquanto, a regra nos Estados Unidos é: eu sou uma pessoa que tem renda de várias jurisdições pelo mundo, mas o meu crédito, eu posso usar um crédito, por exemplo, tenho ganho de X no Brasil e Y na Inglaterra. Posso usar como crédito os impostos pagos no Brasil com respeito à renda
ah, recebida da Inglaterra. Sobre essa nova proposta, o crédito será possível somente país por país. Então, se eu tiver renda no Brasil e uma perda na Inglaterra, não é possível usar um foreign tax credit para minimizar a minha alíquota efetiva nos Estados Unidos. Então, vamos ver se isso vai acontecer. Vai complicar as nossas vidas bastante, as vidas dos contadores bastante, mas é uma possibilidade. E falo que é interessante no caso do Brasil, simplesmente porque o Brasil tem uma regra diferente com respeito às fontes, que eu entendo. Claro que não sou especialista na lei brasileira, mas se ações de uma companhia brasileira são vendidas por uma pessoa estrangeira, o Brasil vai tributar esse ganho, inclusive para um acionista estrangeiro. Isso é difícil com os foreign tax credits, porque a maioria das jurisdições tem fonte na residência do vendedor. Então, veriam essa venda das ações de uma companhia brasileira com fontes estrangeiras, ou com fontes do país do vendedor. E, como falei, o foreign tax credit é disponível somente sobre renda estrangeira, não renda doméstica. Então, se nos olhos dos Estados Unidos é doméstica e nos olhos do Brasil também é doméstica, ninguém oferece um crédito. Então, trabalhando com investidores no Brasil, essa é sempre uma das consequências mais importantes para levar em mente, para evitar a dupla tributação. Isso, a alíquota mínima no exterior, vou passar mais para companhias grandes com mais de 1 bilhão de lucros. E queria, talvez, acabar essa parte da apresentação com o que não apareceu na proposta de novembro. Porque lembra que havia várias outras propostas, principalmente uma proposta em setembro, e teve muitas coisas, foi uma proposta bastante mais agressiva com respeito às contribuintes e muitas dessas propostas não apareceram na proposta de novembro. Isso dito, incluo elas aqui porque é muito possível que reapareçam na última lei que vai ser aprovado. Bom, vamos ver se será aprovado, mas a ideia é que é até o final do ano. Então, a ideia de setembro foi para aumentar a alíquota para ganho de capital para pessoas físicas de 20% a de 25%. E a ideia foi para que essa nova alíquota entrasse em vigor em setembro, ou seja, para evitar que muitas pessoas, antes do final do ano, venderem todos ou realizarem seu ganho de capital. Entrou em vigor antes da lei ser publicada. Mas vamos ver o que acontece com isso. Segundo, para aumentar a alíquota de imposto de renda para companhias de 21 para 26,8. Novamente não apareceu na nova proposta, mas pode ser importante. Pode ser importante, mas não é tão ruim quanto a comunidade empresarial esperava. Então, vamos ver o que acontece. Terceiro, aumentar a alíquota de imposto de renda para pessoas físicas de 37% para o que era na época da presidente Obama de 39,6%. E entraria em vigor novamente em 2022. É outro motivo para as pessoas pensarem em acelerar o ganho para 21, para que aplique a alíquota menor deste ano, do ano que vem. Talvez uma dos temas mais importantes que não apareceu, mas é super importante para os private clients, a primeira proposta queria reduzir a exclusão para doações e sucessão. Ou seja, agora, neste ano, pode haver uma doação ou uma sucessão na falta de alguém
uma exclusão desse imposto de sucessão ou de doação de até, neste ano, 11,7 milhões, 10 milhões com inflação. Mas a ideia foi para que fique na metade, de 10 milhões para 5 milhões. Então, isso é importante para pessoas que talvez o patrimônio deles fique mais ou menos 10 milhões, pouco mais, pouco menos, não tem a exclusão que tinha. E lembra que essa exclusão pode ser dobrado para casais, pessoas casadas. Então, eu sempre falo que este ano é com inflação, 23,4 bilhões é a exclusão, mas agora, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu fiquei surpreso quando não apareceu na nova proposta, porque era uma coisa da administração do Biden realmente queria fazer. Ryan, e só lembrando, essa exclusão vale também para não americanos que tenham US Cyrus Assets, né? Então isso também vale para um cliente brasileiro que tem ativos aí, ele está dentro dessa exclusão, né? É um ponto excelente. Mas se não me engano, não nesse limite, né? O limite é menor, não é isso? Exato. E essa exclusão aplica somente para pessoas que têm o que se chama US domicile, para simplificar a residência fiscal nos Estados Unidos. Para pessoas estrangeiras que não tiverem a exclusão, a residência fiscal nos Estados Unidos, a exclusão continua sendo o que é agora, ou seja, só $60 mil, ou seja, quase nada. Quase não existe uma exclusão para pessoas estrangeiras. É por isso que, inclusive, para investimentos modestos nos Estados Unidos por investidores estrangeiros, é super importante ter uma estrutura que protege contra esse imposto de sucessão. Então, Pedro, é um bom ponto. A exclusão somente aplica para residentes fiscais dos Estados Unidos e não aplica para pessoas estrangeiras, mas de fato nunca aplicava. Então, a proposta não muda. Isso era na proposta, não pegava estrangeiro, nunca pegou. Então, o Exatamente. estrangeiro sempre foi 60 mil, nunca se falou de mexer no estrangeiro. Exatamente. E Ryan, um ponto. Desculpa, Só para não esquecer esse ponto aqui, Gabriel. E se não me engano, Ryan, se você puder confirmar isso, essa isenção que hoje é 11 milhões e 700 mil dólares, se aplica a o US taxpayer, mas o que está morando efetivamente nos Estados Unidos, né? Se você for um green card holder ou um citizen, mas morar na China, morar na Nova Zelândia, você não se aproveita dessa isenção, é isso mesmo? Mais ou menos. Tem dois conceitos de residência para fins fiscais nos Estados Unidos, só para que fique claro de um alto nível. O lado para imposto de renda tem US residence, a residência. Quando ou uma pessoa, uma cidadão, tem green card ou fica por certos dias cada ano que se conta. A outro lado de residência, residency, tem domicile, domicílio, que é relevante para fins de imposto de doação e de sucessão. E como, Renato, como você falou, o domicílio é mais subjetivo. Um cidadão vai ser um domiciliário, mas, inclusive, uma pessoa com green card não é necessariamente um domiciliário, não necessariamente tem domicile nos Estados Unidos. Muitas vezes, a maioria das vezes tem, mas é possível que não tenha. E para, por exemplo, estudantes ou pessoas com vários vistos nos Estados Unidos, muitos deles não têm domicile. A ideia para ficar com domicile é que você estiver presente fisicamente no país, primeira coisa. E segunda coisa, com a intenção de ficar permanentemente no país. Então, é possível fazer isso como visto F de estudante, por exemplo, mas a maioria dos estudantes não tem a intenção de ficar permanentemente. Ao outro lado, é difícil planejar com domicile, porque diferente de residência, que é muito objetivo, domicile é muito, a gente não sabe, a gente preparamos com memorandos e queremos
quantificar mais ou menos o risco de ser um US domiciliary, mas nunca é possível falar 100%, a não ser que serem cidadãos, mas além disso é muito difícil. A razão que é relevante muitas vezes quando fazemos a estrutura é que mesmo com respeito a essa exclusão, a gente pode, o US domiciliary pode transferir até 11,7 milhões, por exemplo, para um trust, sem pagar imposto de doação. Mas uma pessoa estrangeira, que será tributada somente nos bens situados nos Estados Unidos, mas suponhamos que tem um imóvel nos Estados Unidos que quiser transferir para um trust, não tem esse 11,7 milhões, só tem 60 mil, que é nada. Então, deveríamos usar outras estruturas para pessoas que não têm domicile, e é uma das coisas mais complexas da minha carreira é sempre para aconselhar sim ou não uma pessoa que não é cidadão tem US domicile. Mas é uma excelente pergunta, Folino e Pedro, sobre isso, porque é muito relevante. Ryan, até aproveitando esse tema aqui de sucessão, estate tax, acho que, primeiro, a ressalva aqui, né, de alguns casos que a gente tem trabalhado, já fizemos no passado, de pessoas que, de fato, buscam um redomicílio, né, se tornar um residente fiscal americano, e a importância do planejamento, né, do planejamento pré-imigratório, né, porque você está diante aqui de uma possibilidade de montar uma estrutura de proteção em relação a esse imposto de sucessão nos Estados Unidos, e aí, basicamente, a gente está falando de uma estrutura de trust, muito provavelmente, né, em que o não residente americano poderia fazer antes de se tornar um US taxpayer, né? Acho que essa é uma ressalva que a gente sempre faz em relação à importância de se planejar a imigração para os Estados Unidos antes que você se torne aí um green card holder ou um residente fiscal americano, né? Como você enxerga isso? Ou em situações até comuns também, Gabriel, complementando aqui, de você já ter beneficiários ou herdeiros e US taxpayer, né? Você não Perfeito. mas os seus herdeiros, os seus beneficiários já são US taxpayer. Então também tem que ter essa preocupação de como é que você planeja essa sucessão considerando essa situação, né? Exato, e a terceira possibilidade são pessoas que, Gabriel, você falou que pessoas que querem domicílio para usar essa exclusão, mas também tem pessoas que não querem ser domicílio porque o imposto de doação e sucessão para estrangeiros só aplica para os bens situados nos Estados Unidos. E, por exemplo, estou trabalhando agora com um cliente que tem a maioria dos seus bens fora dos Estados Unidos. Então, ele quer transferir bens para um trust sem imposto de doação nos Estados Unidos e só pode fazê-lo eficientemente se continua sendo uma pessoa sem US domicile. Então, dependendo dos fatos do cliente, uma pessoa pode querer ou não querer ser um domiciliário. Perfeito, acho que é um gancho importante aqui, porque muitas vezes os clientes acabam nos procurando depois que já se tornaram um residente americano, né? E aí a janela pode fechar, né? A gente pode ter perdido aqui uma oportunidade de preparar uma estrutura para esse redomicílio, né? Por isso a importância de discutir esse tema aqui com calma, né? Porque essas estruturas levam algum tempo aqui de preparação. Exato, com calma e com até tendência, porque como o domicile é uma prova subjetiva, não é necessariamente o caso que uma pessoa que já solicitou o green card ficou um US domicile, mas não ajuda os nossos argumentos. Nós gostaríamos de transferir todos os bens antes dessa intenção possível ficar tão claro. Então, tão clara. Então, é super importante pensar nisso antes de solicitar o green card ou até antes de mudar para os Estados Unidos. Há outras coisas que não apareceram na proposta rápida. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar. A gente fala sobre o surtax aplicável ao trust opacos na última slide, no começo da apresentação.
a proposta de setembro, mas tirou essa parte, tem a ver com Grantor Trust, ou seja, trust transparentes. E transferências para Grantor Trust são uma das estruturas mais importantes no planejamento no planejamento que fazemos. O Grantor Trust, porque é uma entidade transparente, toda a renda e o ganho do trust é tributado como se fosse detido diretamente pela pessoa que estabeleceu o trust. Mas havia uma proposta para mudar isso, que para transferências para um grantor trust, para um trust transparente, ficam, de repente, tributadas. Então, isso seria uma mudança muito importante no mundo do nosso planejamento, mas não foi incluído na proposta de novembro. E Ryan, aproveitando esse ponto, como é que funciona para um não americano transferindo para um trust? Como é que funciona essa isenção? Bom, para um grantor trust, depende de como é estruturado o trust. O trust pode ser um trust revogável ou um trust irrevogável. Para uma uma transferência para um trust irrevogável, uma transferência para um trust revogável não é uma transferência tributável nos Estados Unidos, porque nos olhos da autoridade tributária norte-americana, o IRS, uma transferência para um trust revogável não é uma transferência verdadeira, porque sempre é possível revogar o bem. Ao outro lado, uma transferência para um trust irrevogável, muitas vezes, a maioria das vezes, implica uma transferência tributável. Então, para uma pessoa estrangeira que não tem essa exclusão, uma transferência para um trust irrevogável pode implicar imposto de doação com respeito a bens situados nos Estados Unidos. Por exemplo, um imóvel, um bem físico nos Estados Unidos. Mas, geralmente, não aconselhamos que se faça uma transferência de bens situados nos Estados Unidos. Em vez de fazer isso, pode transferir uma pessoa estrangeira, pode transferir para um trust irrevogável ações, um bem intangível, intangible asset. E esse tipo de transferência de bens intangíveis, como ações, não é tributado. Então, muitas vezes, uma pessoa vai ter um imóvel detido diretamente, que vai contribuir para uma LLC e depois transferir a participação na LLC para o trust. Tem que ter um pouco de cuidado com esse tipo de coisa, porque o IRS pode achar que é abusivo, mas dependendo de como é feito, pode ser possível. E para um americano, residente fiscal lá, aplicam-se as regras de doação para uma contribuição ao trust, aquelas isenções de 11.7. Então, se um americano confere um patrimônio para um trust, ele está ali dentro daquela isenção de doação, de gift. Exato. Entendi. O mundo de bens tributáveis para um US domiciliary é muito maior que para uma pessoa estrangeira. Então, às vezes é mais, dependendo dos números, pode ser mais difícil ser uma pessoa doméstica, um US person, para fazer as transferências para um trust irrevogável. Mas, como eu falei, cada cliente, cada situação é diferente, dependendo dos números, de onde estão situados os bens, dependendo da situação migratória da pessoa que transfere. E é por isso que não tem um one size fits all para todo mundo, e por isso que as estruturas podem ser diferentes. E, finalmente, os like-kind exchanges vou ignorar por enquanto por questões de tempo, mas queria somente falar sobre o Billionaires Tax, imposto sobre bilionários, e vários dos membros do Congresso mais progressivo surgiram, mas que não apareceu, foi para um regime em inglês se chama mark-to-market, mas
a ideia é que todos os bens de uma pessoa de certo patrimônio muito alto, como você vê aqui, 1 bilhão de bens ou 100 milhões de renda ganho, esse tipo de pessoa, cada ano, os bens que detém, não é um wealth tax, um imposto sobre, como se fala wealth tax, mas que havia na Europa anteriormente, mas a ideia é que, por exemplo, eu tenho uma participação na Apple, o meu custo é de 50, mas ao final do ano as ações ficam para 60. Essa diferença de 10 vai ser tributado sobre o imposto do bilionário, a proposta, imposto sobre o bilionário, mas a gente vai ver como fica. Se trabalham, ou se você é um fundador de uma companhia, tal imposto sobre ser super importante, porque todos os fundadores sempre têm um custo histórico fiscal muito baixo, porque fundaram uma companhia, e quando cresce, o valor justo do mercado cresce, mas o custo histórico não. Então, se esse tipo de billionaire's tax for aprovado, pode ser difícil. Tenho aqui problemas de liquidez. Trabalho com muitos fundadores e, em papel, tem um patrimônio enorme, mas em termos de cash nas contas, não tem liquidez. Tudo fica com o valor das ações da companhia. E é por isso que seria muito difícil para essas pessoas pagarem um billionaire's tax sem vender as ações. Então, vamos ver se acontece, mas isso. Então, temos muito pouco tempo. Eu gostaria de tratar outros assuntos, mas também eu gostaria de ouvir de vocês, caso tiverem umas perguntas. A gente tem uma pergunta aqui, Ryan, no nosso Q&A. Assim, fazendo um comparativo aqui com a nossa reforma tributária, né? A gente discutiu muito a questão da anterioridade, né? Qualquer mudança de lei tributária deveria observar a mudança do exercício, ou seja, só valeria a partir do ano fiscal seguinte. A pergunta que surgiu aqui é: o que acontece em relação a esses prazos que estão ali, que você colocou para início das novas regras, se a lei não for aprovada ainda este ano, ainda em 2021, né? Se isso passar para 2022, esses prazos também seriam postergados? Existe essa anterioridade ou não? Isso poderia ser retroativo de alguma maneira? É uma boa pergunta e uma pergunta constitucional, porque diferente do Brasil, a questão não fica tão clara baixo a lei norte-americana. Por exemplo, como se notaram essas mudanças com respeito ao ganho de capital, a ideia foi para que entrassem em vigor o dia antes da publicação do projeto da lei. E a teoria é que eles queriam evitar que muitas pessoas com muito ganho de capital vendessem todos os bens até o final do ano. Então, isso é um exemplo de um imposto que aplica de maneira retroativa. Mas geralmente não se faz assim. Eu ficaria surpreso se não houver uma nova lei, reforma tributária adotada neste ano 21, e se só for aprovado no ano que vem, imagino, não sei, mas imagino que a maioria da lei seria aplicável depois, para o próximo ano calendário, mas realmente a gente teria que ver. A última vez na história da tribulação norte-americana que isso aconteceu foi nos anos 90. Acredito que o presidente Clinton aprovou certas mudanças no sistema tributário retroativos, e todo mundo ficou como: isso não é justo, a gente precisa poder planejar e tudo isso, e claro que tem sentido. Então, eu não posso dizer com certeza nesse momento que não vai aplicar retroativamente. Por exemplo, com respeito ao ganho de capital, imagino que sim, vai entrar em vigor antes da publicação da lei.
Mas com respeito a essas outras coisas, imagino que não. Isso dito, estou e todo mundo no lado do XP também, imagino, estamos muito ocupados este final do ano, porque muitos clientes não sabem se vai, por exemplo, a exclusão vai diminuir começando no 22 ou não. Eles preferem implementar a estrutura até o final do ano. De fato, já que não temos muito tempo, eu gostaria muito de falar sobre uma coisa mais sobre a aceleração de ganho, porque tem um exemplo de uma estrutura que a gente faz que é muito legal, porque se a alíquota aumentar no ano que vem, pode continuar com a alíquota menor deste ano, mas ao outro lado, se não for aprovada a nova lei ou a nova aumento na alíquota, também não tem desvantagem. De fato, pode ser ignorado. Então, aqui temos, por exemplo, um client with bens apreciados que quer vender agora em dezembro, digamos. A ideia tem muitas palavras, mas vou explicar. O cliente pode contribuir os bens para o LLC. Uma LLC é uma entidade transparente, geralmente. Então, a ideia é para que faça essa contribuição este ano para a LLC, não tem nenhuma tributação na tributação. Agora, 22 chega, o cliente está procurando pessoas para comprar os bens, por exemplo, em fevereiro, o cliente achar um comprador que quer comprar os bens apreciados. Então, o comprador compra os bens e o que a gente faz em fevereiro, ou até 75 dias, até março, de fato, é possível fazer uma eleição retroativa para o final do ano. Essa eleição que se chama Check the Box, talvez já ouviram falar. E essa eleição é uma ficção fiscal dos Estados Unidos que faz que a companhia seja tributada, em vez de transparente, fica uma entidade opaca, só para fins fiscais dos Estados Unidos. Mas essa eleição que nós faríamos que entrasse em vigor neste ano, 21, faz um basis step up, ou seja, toda a diferença entre o custo histórico do bem e o valor justo do mercado na data da eleição, em 21, será tributado nas alíquotas de 21. Se o comprador quiser pagar mais do que o valor justo do mercado, esse valor em cima será tributado nas novas alíquotas maiores, mas a grande maioria dessa apreciação, deste ganho, será tributado neste ano nas alíquotas menores. Então, a outro lado, se o cliente contribuir esses bens para o LLC neste ano e não achar o comprador no ano que vem, os bens podem ficar na LLC sem consequências fiscais se não fizermos essa eleição de check the box. Então, é uma estrutura muito simples e que muitos clientes estão pensando e não sabem se vão vender ou não vender, mas é uma estrutura, eu acho, muito interessante que se pode ser utilizada para que a maioria do ganho, da apreciação, seja tributada nas alíquotas menores de 21, em vez das alíquotas maiores do ano que vem. Isso um pouco mais dos números, mas só para, se vocês tiverem mais curiosidade sobre isso, podem ver os números, como funcionam, mas aqui no exemplo que eu fiz, tem uma diferença de quase 3 milhões de dólares em impostos. Então, é estruturação interessante e menciono isso no 15 de dezembro. Então, não temos muito tempo para fazer novas estruturas grandes, mas sim temos tempo para fazer isso, caso vocês tiverem bens apreciados que vão vender no ano que vem. Uma dúvida aqui, Ryan, em relação à questão da tramitação do projeto, da proposta ali no Congresso. Se o Senado fizer alguma alteração no texto que foi aprovado na Câmara, ele tem que passar de novo pela Câmara para ser analisado? Como é que funciona isso? Aqui no Brasil é assim que funciona, não sei se é dos Estados Unidos também. E sim, exatamente, aqui também. Então, a ideia é que o Senado já trabalha com a Câmara
para que o Senado aprova, o Câmara também aprovará. Perfeito. Mas essa é a teoria. Então, vamos ver o que acontece. E aproveitando a pergunta do Folino, aqui no Brasil você tem as regrinhas, né, que para uma lei que passa no ano, às vezes pode valer no outro, outras tem que no mínimo 90 dias. Como é que é isso nos Estados Unidos? Se eles aprovarem no último dia ali de trabalho nas casas, isso já vale ano que vem? Como é que funciona? Sim, pode. Se a lei for aprovada no último dia de dezembro, pode entrar em vigor no início do 22. E é por isso que certos clientes, certas pessoas pensam, bom, eu não sei o que vai acontecer, mas eu já estava pensando talvez em fazer certa reestruturação. Agora pode ser um momento oportuno para mitigar o risco destas alíquotas, dessas várias mudanças acontecerem. Eu ia comentar, Folino e Gabriel, que é um pouco reconfortante. Eu vi que lá também teve um projeto que assustou muito, depois voltou melhor, muita coisa saiu. Que o Ryan não dá certeza se vai ter para trás ou não, né? Parece que não parece tão distante daqui, né? Não é só a gente que teve um semestre conturbado aí em termos de reforma tributária, né? É verdade, é verdade. É verdade. Gente, infelizmente a gente vai ter que ir encerrando, né, por causa do tempo. Eu queria muito agradecer ao Ryan aqui de novo por essa ajuda aqui, por essa aula que ele deu para a gente em relação a esses assuntos. Eu tenho certeza que ainda restam muitas dúvidas em relação a todo esse projeto, como você mesmo colocou, Ryan. A gente vai ter que acompanhar um pouquinho mais para ver como é que isso vai ser, como é que essa história vai acabar no final das contas, né, para saber o que vai acontecer de fato. Mas uma coisa que o Gabriel colocou aqui, eu acho que é isso que a gente precisa estar atento, é nessa necessidade de planejamento, né? E planejamento requer tempo. Então é super importante que as pessoas que tenham esse objetivo de eventualmente emigrar para os Estados Unidos, ou que já tenham a situação de ter herdeiros americanos, ou que se envolvam com tenham algum envolvimento com a legislação americana em algum momento, se preocupem com isso, porque eu acho que a pior coisa é justamente você ser pego de surpresa e não ter se planejado do jeito correto para essas mudanças, tá? Então eu acho que eu acho que é isso que fica aqui. De novo, Ryan, obrigado, Gabriel e Pedro aqui por essa conversa de novo, muito rica. Eu agradeço a todos vocês que ficaram com a gente até agora e até o próximo Wealth Planning Talks.